Muito bom, hoje vamos falar um pouco sobre uma coisa tão atual que a gente não gosta, mas ela é atual em nossos dias, que é a ansiedade. Então as doenças que levam a doenças como depressão, e são as doenças psicossomáticas aí que são as doenças da atualidade, né? Causada por estresse, por essa correria, por essa grande competição que existe na humanidade e que um grupo enorme de pessoas acaba entrando dentro disso. É interessante que o ministério sofre muito com isso, as ovelhas na igreja sofrem, e nós temos tido palavras erradas no decorrer da igreja de que nos condenam as pessoas que acabam entrando nesse tipo de doença, que é muito comum hoje, nos dias de hoje, as pessoas acabam não procurando ajuda. Eu vou contar um pequeno testemunho meu aqui como pastor. O ano 2018 eu fiquei doente e depois de 8 meses procurando ajuda, indo em especialistas, fazendo muitos exames, fiquei 8 meses sem poder viajar, só internado e fazendo exames, se constatou que eu não tinha nenhuma doença de origem infecciosa. Então, todas aquelas minhas doenças que eu sentia orgânica no corpo, elas tinham uma origem emocional, ou seja, quando o meu médico pediu para mim ir num psiquiatra, eu assim assustei, eu disse para ele na época que eu não era louco. Mas aí acabei aceitando o seu conselho e se chegou a uma conclusão que toda a minha enfermidade era de origem de estresse, uma somatização por estresse, que eu precisava tratar isso. E assim eu fiz, recebi o conselho, tratei e hoje, graças a Deus, eu estou aqui 100% curado, tratado, e eu queria recomendar para você. É interessante que Jesus ele diz um conselho: não andeis ansiosos. Então é um conselho antigo, e Jesus sabia os nossos dias, Jesus sabia as nossas dificuldades, em que mundo nós viveríamos, o tamanho das nossas deficiências, o tamanho das nossas fraquezas, o tamanho das nossas necessidades. Então, quem passa por isso, e às vezes até porque não corrigiu durante a vida, tendo tempo de você poder ter qualidade melhor no seu tempo, poder passear, poder tirar férias, e acabou entrando num estresse desse, numa depressão, ou tenha alguém da família com esse problema. Hoje, o grande problema é as pessoas buscar ajuda, porque o crente pensa assim: o mundo pode entrar em depressão, o crente não. O mundo pode ter uma doença, o crente, doença física ele até pode ter, mas uma doença dentro da alma, daquilo que é psicossomático, já acha que é demônio, mas não é. Na verdade, nós precisamos socorrer as pessoas que estão passando por esse problema. Nós, se temos esse problema, temos que buscar ajuda. A nossa alma é do tamanho do nosso corpo. A nossa alma é do tamanho do nosso espírito, nós somos como uma luva de um para o outro. E nós temos uma decadência pelo pecado. E hoje, milhares, milhões de pessoas estão sofrendo. Mas o que me preocupa é aqueles que não estão buscando ajuda. E a igreja muitas vezes condena: a pessoa que está com depressão é do diabo, ou depressão é do diabo. Nem toda a origem é lá. A origem talvez é uma desorganização pessoal. Nem a ciência hoje consegue definir o dia que começou a depressão, o dia que ela se instalou no organismo da pessoa. E a depressão é exatamente a perda de uma realidade. A pessoa perdeu a realidade, então ela precisa buscar ajuda. E a gente vê isso muito no ministério, muitos pastores, eu às vezes pregando sobre esse assunto, termino de pregar numa reunião de pastores, muitos pastores vêm me procurar, dizendo o seguinte: pastor, eu pensava que eu não podia buscar ajuda, que depressão era uma coisa do diabo, e eu aconselho eles o contrário. Você tem que buscar ajuda, você tem que buscar uma forma de sair disso, busca uma ajuda de uma orientação de um médico, de um psiquiatra,
mas você tem que buscar ajuda, senão isso pode te levar para um estado muito pior e até terminal. Então nós precisamos ouvir o conselho de Jesus, claro, reorganizar a nossa vida, mas também precisamos, no momento que estivermos doentes, buscar o remédio que nos cure naquele momento para nos manter vivo até a gente voltar. Hoje eu entendo o seguinte, que eu preciso cuidar da minha vida no meu tempo de descanso, que foi a minha orientação do meu psiquiatra, do meu médico, do meu especialista, que o descanso ele é extremamente importante para mim, que sempre teve uma vida muito agitada, uma agenda intensa. Então hoje eu dou prioridade, eu ainda trabalho, continuo tendo uma agenda intensa, mas eu também priorizo no meu descanso, nas minhas férias do ano, e que essas coisas não são pecado. Está tudo dentro do embutido da palavra de Jesus, que a gente pode ser produtivo tendo essa qualidade de vida. Então fica aí um conselho para você no ministério, se você precisa de ajuda, vai buscar ajuda e depois que você se for tratado, existe todo um conselho na Bíblia para você viver um tempo de qualidade, de saúde, e faça isso em nome de Jesus.